Olá pessoal, boa tarde. Vamos continuar o nosso trabalho nesse segundo módulo relativo ao princípio de funcionamento dos motores assíncronos, os motores de indução. Aqui nós temos uma pequena apresentação de alguns itens que vamos abordar hoje, nesse momento. Em primeiro lugar, a característica clássica da máquina assíncrona, que apresenta o estator em corrente alternada e o rotor induzido de maneira muito semelhante ao secundário de um transformador. Daí reforçando aquela ideia de que um motor de indução, para todos os efeitos práticos e reais, na verdade é um transformador com secundário girante. Perfeito? A equação de força magnetomotriz, a lei de Ohm magnética e muita atenção na lei de Faraday aplicada a essa configuração. A tensão induzida, que observem em azul, para que possamos fazer a relação com o rotor, onde de fato ela se encontra, tá? E o que ela representa, o sinal negativo é essa reação e em dt em função da taxa de variação do fluxo magnético. Perfeito? Vamos admitir uma máquina, a das mais gerais que nós temos no mercado. Todo chão de fábrica basicamente apresenta um motor com essa configuração. Uma máquina de 4 polos, 60 Hz, campo girante, 1800 RPM. Seria o valor de N1, a velocidade do campo magnético girante. Lembrando sempre que do conceito de escorregamento, diferença em RPM entre a velocidade do campo girante e a velocidade do rotor. Sobre N1, para trabalhar com escorregamento em termos percentuais. Perfeito? Aqui, aquela relação que diz que a velocidade mecânica do rotor sempre será um percentual da velocidade de campo girante. Pois muito bem, nessa situação, aqui temos a equação de conjugado, menos π sobre 2, P sobre 2 ao quadrado, o fluxo resultante estator-rotor. Muita atenção para essa grandeza, que é a força magnetomotriz do rotor, que vai naturalmente depender de maneira efetiva da corrente rotórica, corrente essa que depende da tensão induzida sobre o rotor e, claro, o seno do óleo de carga. Perfeito? Aqui, algumas condições especiais, bem particulares, para uma análise mais abrangente de como a máquina assíncrona apresenta esse funcionamento com inserção e retirada de carga. Não podemos esquecer que trata-se de um conversor eletromecânico. No caso em particular, o motor ele vai receber energia elétrica e vai converter em energia mecânica na ponta do eixo. Detalhe, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se converte. À medida que se fizer necessária potência mecânica na ponta do eixo via crescimento de conjugado, obviamente entende-se que a máquina vai ter que solicitar mais energia elétrica da fonte para converter isso aí em potência mecânica no rotor. Claro que essa transição segue o seguinte roteiro. A máquina capta via fases estatóricas uma potência elétrica de estator na forma de potência aparente, tensão descorrente. Essa potência se estabelece no estator e é drenada para o rotor via entreferro, onde será no rotor convertido em uma potência aparente rotórica, V-ROT vezes ROT, naquela relação do último módulo, perfeito? E a grande tacada é verificar como o rotor vai converter essa potência aparente que acabou de chegar do estator via entreferro em potência ativa, que será convertida finalmente em conjugado. Perfeito? Observem. 5 situações importantes. Primeiro, essa máquina operando a vazio, ou seja, sem carga, sem nenhuma carga na ponta do eixo, o que significa motor leve, extremamente leve, e aqui a observação importante, né? Um motor leve significa sem carga nenhuma na ponta do seu eixo, sem nenhum peso. Então o que significa dizer? Que nessa condição, o único peso que de fato a máquina vai tocar é o próprio peso do rotor, o próprio eixo rotório, que afinal de contas, em última análise, acaba sendo uma pequena carga para a máquina. Por isso é que em tese ele gira em altas velocidades, tá? Mas observem, altas velocidades, porém, nunca igual ao do campo girante, porque se isso acontecesse, ele não teria conjugado a força nem para tocar o seu próprio eixo descarregado, tá? Uma situação de meia carga, entendamos essa meia carga como carga intermediária, não uma carga exatamente a metade. Uma carga intermediária no processo em que a gente acrescentou um peso na ponta do seu eixo, exemplo, uma ponte rolante, uma esteira de minério, né, algo dessa natureza, e o motor naturalmente sucumbiu ao peso da entrada de carga e se estabilizou na velocidade de 1750 RPM. Tá? Um dado importante, carga nominal, onde você insere mais carga e o rotor se estabiliza em 1700 RPM. Tá? Uma condição interessante, sobrecarregado, observe a velocidade 1650 RPM, e um caso que merecerá muita nossa atenção em breve, para o terceiro módulo, o instante da partida, onde N2 é igual a 0 RPM. Perfeito?
Então, nessa situação apresentada, vamos nessa análise que vai se mostrar repetitiva, mas importante para entender como que a máquina recebe inserção de carga e como é essa conversão de energia elétrica, estatórica, elétrica rotórica, elétrica mecânica na ponta do eixo do rotor. Perfeito? Muito bem. Não esqueçamos, 4 polos, 60 Hz, 1800 RPM. Perfeito? Máquina operando a vazio. Convenhamos, se o motor está vazio, a demanda de torque na ponta do seu eixo é mínima. O torque que ele necessita é exclusivamente para tocar o seu próprio eixo, seu próprio rotor. Tá? Por isso está muito leve. Estando muito leve, ele opera em alta velocidade, quase a do campo magnético girante do rotor. Pela experiência que tenho nos últimos 37 anos, eu percebi o seguinte, em medições em campo, que o motor de 4 polos, independentemente da potência, da tensão e das suas dimensões, ele vai girar a vazio numa velocidade que está por volta de 1790, 1792, 1794, 1796 RPM. Uma faixa, um pequeno intervalo, que isso inclusive vai definir um escorregamento para esta faixa, perfeito? Velocidades típicas de máquinas de 4 polos girando a vazio, algo muito próximo a isso aqui, talvez 2 RPM a mais, talvez 2 RPM a menos, isso não importa, perfeito? Bom, diante desta velocidade, o que nós temos então acontecendo no ambiente máquina, parte mecânica, elétrica? Não se esqueçam, potência elétrica, tensão vezes corrente. Potência mecânica na ponta do eixo, torque vezes velocidade. Perfeito? Muito bem. Nessa velocidade mecânica, tudo se passa, atenção para isso, é muito importante. Nesta velocidade mecânica, 1794 RPM, tudo se passa como se o rotor estivesse parado, e o campo magnético girante do estator, girando ao redor dele, a uma velocidade de 6 rotações por minuto. Perceberam isso? De onde surgiu esses 6 RPM? Dos 1800 que representam a velocidade do campo girante do rotor, menos a mecânica nesse momento de 1794. Então percebamos que a velocidade relativa entre campo girante e rotor nesse momento é mínima, extremamente reduzida. E percebamos, em um motor de indução, a velocidade relativa representa o escorregamento, que por sua vez representa a taxa de variação de fluxo. Esse fluxo vem de um componente constante, girante, centrípeta, ao longo do perímetro estatórico. Vence o entreferro de perfil cilíndrico, então ele tem módulo constante, só que ele é rotativo, em função de sua característica. Como nesse momento a velocidade mecânica é um pouco menor, é um pouco abaixo do campo girante, esse fluxo ele corta poucas vezes as espiras do ambiente elétrico do rotor ao longo do tempo. Como consequência, um pequeno defeat de T, uma pequena taxa de variação, um pequeno escorregamento, uma pequena velocidade relativa. Ora, se escorregamento, velocidade relativa, em última análise, em um motor de indução é defeat de T, convenhamos, nesse momento, uma pequena tensão induzida se estabelecerá sobre o circuito rotório. Ora, se eu tenho uma pequena tensão induzida sobre o rotor, teremos uma pequena corrente rotórica e, como consequência, uma pequena força magnetomotriz do rotor, consequentemente um pequeno conjugado. Claro, o que bate naturalmente com a necessidade de um pequeno toque em função da pequena carga na ponta do eixo. Você pode estar se perguntando, ora, como a velocidade estando tão elevada, a potência mecânica na ponta do eixo nesse momento será pequena? Não esqueçam, potência mecânica é torque vezes velocidade. Concordamos que a velocidade é elevada, mas o torque é extremamente reduzido em função da pequena corrente, da pequena força rotórica, da pequena tensão induzida sobre o rotor. Consequentemente, a potência mecânica é baixa no rotor e significa uma pequena demanda de potência elétrica do rotor e, em última análise, uma pequena demanda de potência elétrica estatórica. Resultado, a máquina capta uma baixa energia do sistema. Uma vez que a tensão de alimentação é constante, constata-se nesse momento, basicamente, quem? A nossa famosa corrente de excitação, que vai ser drenada pelas tensões de entrada para a máquina, condizente com o nível baixo de potência que a máquina solicita nesse momento. Expectativas de valores de corrente de excitação nessa condição. Não esqueçam do interferro, valor típico, 20, 30, 40, 50% do valor da corrente nominal. Muito mais pelo interferro e muito menos pela carga na ponta do eixo. Perfeito?
Combinado? Então percebe-se assim a máquina operando como um conversor de potência clássico, típico. Vamos em frente. Através de um processo mecânico qualquer, nós agregamos carga, peso, à ponta do eixo do motor. Por exemplo, um sistema de acoplamento acoplou engrenagem, uma esteira, né, de minério sobre o rotor. Uma esteira seminério, apenas aquela esteira, que é um equipamento grande, pesado, espesso em termos de aquele emborrachado. Isso significa que o rotor vai sentir o peso dessa carga e vai sucumbir a esse peso e naturalmente perde velocidade. Tá? Ora, se alguma coisa não acontecesse internamente na máquina para compensar esse peso na ponta do eixo, o rotor iria sucumbir a esse peso e tenderia a parar. Só que, na verdade, à medida que o rotor perde velocidade, a velocidade relativa rotor campo girante aumenta. Então, aumentando esta velocidade relativa, teremos, consequentemente, um aumento de escorregamento, um aumento de FDT, um aumento de tensão induzida sobre o circuito rotórico, logo, um aumento de corrente rotórica, que traz por si um aumento de força na motriz do rotor e, como consequência, de conjugado. Olha o conjugado crescendo. Tá? Exatamente na necessidade da máquina, exatamente à medida que a carga entrou no sistema. Tá? E num dado momento, o motor vai estabelecer a sua velocidade, vai se estabilizar essa velocidade, de tal maneira que o conjugado eletromecânico solicitante da carga vai ser compensado pelo conjugado resistente. A carga, o conjugado resistente, o motor fornecendo o conjugado eletromagnético, a velocidade se estabiliza um pouco menor para atender essa nova demanda. Perfeito? E assim a máquina vai responder sempre nessa relação velocidade mecânica, velocidade de campo girante, velocidade relativa, escorregamento, DFI/DT, tensão induzida sobre o rotor, corrente rotórica, força magnetomotriz do rotor e finalmente o conjugado. Observe que a velocidade até caiu um pouco, mas o conjugado aumentou. Consequentemente, um aumento de potência mecânica na ponta do eixo, um aumento de potência elétrica rotórica, via efeito de entreferro, aumento de potência elétrica no estator, que vai drenar uma nova potência da fonte, através do aumento de corrente, uma vez que a tensão fica constante. Perfeito? Continuamos o raciocínio. Agregamos agora minério sobre a esteira, mais peso, mais conjugado resistente, mais uma vez o rotor sente o peso e vai sucumbir a esse peso e vai tender a perder mais velocidade. Aquela velha colocação. Se alguma coisa não acontecesse internamente no motor, ele iria parar, sucumbindo ao peso resistente da carga. No entanto, ele se estabiliza a essa velocidade, por exemplo, 1.700 RPM, velocidade típica de motor de indução de 4 polos, operando carregado nominalmente. 1.700, 1.710, 1.720 RPM. Perfeito? Então, nessa situação, o que eu tenho? Agora, tudo se passa como se o motor estivesse parado, continua parado, e o campo girante 100 RPM ao redor dele. De onde veio esse 100 RPM? Diferença entre 1.800 do campo girante e 1.700 a velocidade mecânica do rotor. O que isso mostra? Que houve um aumento significativo da velocidade relativa entre campo girante e o rotor. Um aumento significativo de escorregamento, logo um aumento também muito forte de FDT. Logo, mais tensão induzida sobre o rotor, mais corrente rotórica, mais força na motriz do rotor, consequentemente mais conjugado. Para quê? Para compensar o conjugado resistente da carga. Toda vez que eu tiver essa relação, que o conjugado eletromagnético chegar ao nível tal que compensa o conjugado resistente da carga, o motor se estabiliza em termos de velocidade, mantendo a velocidade necessária para que o jogo, o equilíbrio de potência aconteça, torque, velocidade, tensão induzida, conjugado. Perfeito? Importante, dado importante relativo a essa velocidade aqui. É uma velocidade que sempre aparece presente, escrita na placa de um motor de indução. Tá? Então, observe. O que representa a velocidade que está escrita, registrada na placa do motor de indução? A velocidade do seu eixo, em qual condição? Quando a máquina opera carregada nominalmente. Perfeito? E é de se esperar também que todo motor de indução que operar com a velocidade mecânica igual a que está constante na placa, percebamos que a corrente que a máquina drena do sistema é a sua corrente nominal, que aliás estará também presente na placa do motor. Perfeito? Um caso interessante. Suponhamos que eu vou jogar mais carga sobre o eixo, uma carga mais pesada, além da nominal. O rotor sente esse peso, reduz a velocidade, tá certo? E tem que estabilizar nesse nível de velocidade aqui, 1.650 RPM. Como é que é a mesma relação? Tudo se passa como se o rotor tivesse parado, o campo girante a 150 RPM ao redor dele. Observe que agora a velocidade relativa foi maior que aquela relativa à potência mecânica.
o escorregamento também, o DT também, a tensão induzida sobre o rotor também, consequentemente a corrente rotórica cresce além do nominal. Tá? E por aquela relação transformação vista no módulo passado, isso implicará no aumento excessivo da corrente estatórica, indicando para nós, engenheiros que somos, até para ajuste de proteção, que o motor está com a corrente acima do nominal. Senhores, clássico. Chão de fábrica, em qualquer processo, chegou na ponta do eixo, aferiu a velocidade e ela está menor do que aquela da placa, atenção, esse motor se encontra sobrecarregado e a qualquer momento vai apresentar problemas. Sugestões: duas, ou você desliga a máquina ou alivia o motor em termos de carga. Perfeito? Então observe, gente, que todo o princípio de funcionamento da máquina de indução, inserção e retirada de carga, se dá em função de quem? Da análise dessa variação de velocidade, na verdade, da velocidade relativa, do DT, do escorregamento, da tensão induzida no rotor, da corrente rotórica e do quanto de potência elétrica no rotor associada à demanda de potência mecânica, para que a máquina possa, em última análise, consumir mais potência elétrica da fonte. Perfeito? E para encerrar esse módulo de hoje, já deixando engatilhado o módulo 3, observe a condição de partida. Nessa condição, eu vou partir o motor, não há o que dizer, o motor de fato está parado. De fato está parado. Então, nessa situação, quando você aciona a máquina, o campo girante entra a 1.800 RPM em relação ao rotor. É a maior velocidade relativa registrada no motor de indução. É imensa. Um DT imenso. Uma tensão induzida no rotor imensa. Uma corrente rotórica imensa. Uma força magnetomotriz do rotor muito forte. E, paradoxalmente, nesse instante de partida, o motor de indução não apresenta um conjugado elevado. A pergunta é por quê? Tudo levava a crer que nesse instante, com velocidade tão pequena, para ser exato, nula, com o DT dessa variação, dessa ordem de grandeza, com esse nível de tensão e correntes no rotor, por que o conjugado de partida não é tão elevado? São assuntos para o nosso próximo bloco. Ok? Um abraço e até a próxima.